Nunca imaginei que o pior dia da minha vida seria o dia do casamento do meu próprio filho. Eu estava ali, vestida com o melhor que tinha, segurando um presente cuidadosamente embrulhado, quando 2 homens enormes de terno preto me barraram na entrada e disseram: "A senhora não pode entrar." Foi nesse momento que descobri que meu filho me odiava tanto que contratou seguranças para me expulsar do próprio casamento dele. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais e impactantes como essa, se inscreva no canal e me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Agora vamos continuar, porque você não vai acreditar no que aconteceu. Meu nome é Beatriz, tenho 58 anos e passei as últimas 3 décadas da minha vida dedicando cada gota de suor ao meu filho Fernando. Criei ele e o irmão mais velho, Marcos, praticamente sozinha depois que meu marido faleceu quando Fernando tinha apenas 5 anos. Trabalhei em 2 empregos, fiz horas extras, abri mão de tudo para que meus filhos tivessem educação, comida na mesa e um futuro melhor que o meu. Fernando sempre foi meu bebê. Sei que mães não deveriam ter favoritos, mas havia algo especial nele. Talvez por ser o mais novo, talvez por ter perdido o pai tão cedo. Ele cresceu sendo um menino doce, atencioso, que me abraçava e dizia que quando crescesse ia cuidar de mim. E eu acreditei nele. Acreditei durante 32 anos, até aquele sábado de setembro. Cheguei ao espaço Villa Garden às 3 da tarde, 1 hora antes da cerimônia começar. Tinha escolhido um vestido azul marinho elegante. Mandei fazer as unhas, o cabelo. Queria estar perfeita para o dia mais importante do meu filho. Segurava uma caixa de presente embrulhada em papel dourado. Dentro, havia um álbum de fotos que montei com imagens desde quando ele era bebê até os dias atuais, com mensagens escritas à mão em cada página. Quando me aproximei da entrada principal, onde outros convidados já circulavam com taças de espumante, 2 homens de ombros largos e ternos pretos surgiram do nada e se posicionaram na minha frente como 2 muros de concreto. "A senhora precisa de ajuda?" Um deles perguntou. Mas não era uma pergunta gentil. Era uma ameaça disfarçada. "Estou entrando para o casamento do meu filho", respondi, tentando contorná-los. Meu coração já começava a acelerar, mas ainda não entendia o que estava acontecendo. O segundo segurança tirou um celular do bolso e abriu uma foto. Minha foto. Era uma imagem minha que Fernando tinha no celular, tirada no Natal passado. Ele me mostrou a tela como se fosse uma cartaz de procurado. "É ela", disse para o colega. Então olhou diretamente nos meus olhos e falou com uma frieza que me cortou ao meio. "Senhora, nós temos ordens expressas de não permitir sua entrada. Por favor, retire-se do local." Meu cérebro simplesmente não processou. Fiquei parada ali, olhando para aqueles 2 homens que me bloqueavam como se eu fosse uma criminosa perigosa. "Tem que ser um engano", consegui dizer, minha voz tremendo. "Eu sou a mãe do noivo. Sou a mãe do Fernando. Ele não faria isso." "Sem enganos, do senhora. Temos instruções claras do senhor Fernando Henrique Almeida. Se a senhora Beatriz Almeida tentar entrar, ela deve ser impedida e, se necessário, removida." Removida. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Tentei passar, meu desespero crescendo. Precisava ver meu filho. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas eles me seguraram pelos braços, não com violência, mas com firmeza absoluta, e me empurraram 3 passos para trás. Foi quando vi. Vi minha irmã entrando com o marido, acenando para conhecidos. Vi primos distantes que mal falavam comigo sendo recebidos com sorrisos pela equipe de recepção. Vi a comadre que eu mesma apresentei para a família anos atrás, caminhando tranquilamente para dentro do salão. Todo mundo podia entrar, menos eu. "Por favor", implorei, e não me envergonho de admitir que lágrimas já escorriam pelo meu rosto. "Só deixem eu falar com ele. Só 5 minutos. Deve haver um mal-entendido." "Não há mal-entendido, senhora. O noivo foi muito claro. Se essa mulher tentar entrar, expulsem-na." Essas foram as palavras exatas dele. Essa mulher. Meu próprio filho se referiu a mim como essa mulher. Mais convidados chegavam, e alguns começaram a perceber a cena. Ouvi sussurros. Vi olhares de pena e curiosidade mórbida. Tia Márcia, irmã do meu falecido marido,
Passou por mim e desviou o olhar, fingindo não me ver. Ela sabia. Todo mundo sabia que eu não era bem-vinda ali. Beatriz? Era Marcos, meu filho mais velho, saindo apressado do estacionamento. Ele viu os seguranças, viu meu rosto destruído e entendeu imediatamente. Que diabos está acontecendo aqui? Seu irmão deixou ordens para me expulsar do casamento dele. Consegui dizer entre soluços. Marcos ficou vermelho de raiva. Isso é um absurdo. Ela é nossa mãe. Ele se virou para os seguranças. Vocês não têm autoridade para impedir a mãe do noivo de entrar. Temos ordens do contratante, senhor. Se houver problema, a cerimônia será cancelada. Foi a gota d'água. Não queria que o casamento do meu filho fosse cancelado, mesmo que ele me odiasse tanto. Mesmo que ele tivesse me humilhado daquele jeito. Segurei o braço de Marcos. Deixa, sussurrei. Não quero causar uma cena maior. Mãe, você não pode aceitar isso. Mas eu já estava derrotada. Coloquei a caixa de presente no chão, ali mesmo na entrada, e me virei para sair. Foi quando um dos seguranças me empurrou de leve pelas costas, me apressando. Vamos, senhora. Não queremos chamar a polícia. Caminhei até meu carro velho enquanto ouvia a música da cerimônia começando ao longe. Entrei, fechei a porta e desabei. Chorei como não chorava desde o dia que enterrei meu marido. Chorei até não ter mais lágrimas. E enquanto eu estava ali, destruída, com o coração partido em 1000 pedaços, uma única coisa martelava na minha cabeça. O que eu fiz de tão terrível para meu filho me odiar assim? Mas o que Fernando não sabia, o que ninguém ali sabia, é que em 3 dias tudo ia mudar. Porque havia algo que nem mesmo eu imaginava estava prestes a vir à tona. E quando a verdade finalmente aparecesse, não seria só eu que sofreria as consequências. Para entender como cheguei naquele momento de humilhação total, preciso voltar 6 meses no tempo. Foi numa sexta-feira de março quando Fernando apareceu na minha casa com aquele sorriso enorme que eu não via há muito tempo. Ele estava radiante, com os olhos brilhando. Mãe, preciso te apresentar alguém muito especial, disse ele, me abraçando apertado. Meu coração encheu de alegria. Finalmente meu filho tinha encontrado alguém que o fazia feliz depois de tantos relacionamentos que não deram certo. Ela se chama Camila. Estamos juntos há 4 meses, e eu acho que é ela, mãe. Acho que é a mulher da minha vida. Marquei um jantar na minha casa para o sábado seguinte. Passei a semana inteira preparando tudo, caprichando no cardápio. Fiz lasanha, que era o prato preferido do Fernando, farofa especial, salada Kaiser e até um bolo de chocolate para a sobremesa. Queria que Camila se sentisse bem-vinda, que soubesse que ela era importante para nós. Quando Fernando chegou com ela, a primeira coisa que notei foi como ela era bonita. Camila tinha 29 anos, cabelos longos e lisos, sempre muito bem vestida e maquiada. Trabalhava como gerente de marketing em uma empresa grande. Vinha de uma família com dinheiro, morava sozinha num apartamento chique. Era o tipo de mulher que eu sempre quis que meu filho encontrasse. Alguém independente, inteligente, bem-sucedida. No começo, o jantar foi maravilhoso. Camila elogiou a comida, contou histórias engraçadas do trabalho, perguntou sobre minha vida. Ela parecia genuinamente interessada em me conhecer. Marcos também estava lá com a esposa, e todos nós rimos muito naquela noite. Mas houve um momento que deveria ter me alertado. Eu estava mostrando para Camila algumas fotos antigas de Fernando criança, aqueles álbuns de família que toda mãe guarda com carinho. Ela olhava com um sorriso educado. Mas quando cheguei numa foto onde eu estava segurando Fernando no colo, ela comentou: Nossa, vocês dois sempre foram muito grudados, né? Não tinha nada demais na frase, mas o tom tinha algo estranho, como se aquilo fosse um problema. Fernando sempre foi muito apegado à mãe, Marcos brincou. Quando criança, ele não dormia se ela não ficasse do lado da cama até ele pegar no sono. Camila deu uma risadinha, mas seus olhos não acompanharam o sorriso. Que fofo, disse, mas a palavra saiu fria. Fernando não percebeu nada. Ele estava tão apaixonado, tão encantado com ela, que não via o que estava acontecendo bem debaixo do nariz dele. Nas semanas seguintes, Fernando começou a trazer Camila para os almoços de domingo na minha casa, tradição que mantínhamos desde sempre.
No início ela vinha sorridente, participava das conversas, ajudava a arrumar a mesa, mas aos poucos comecei a notar mudanças sutis. Um domingo, preparei frango assado com batatas, do jeito que Fernando sempre adorou. Quando coloquei o prato na frente dele, Camila comentou: "Amor, você não acha que está comendo carboidrato demais? Lembra que você disse que queria perder uns quilinhos?" Fernando ficou sem graça. "Ah, é só hoje, Cami. Claro, claro. É que sua mãe sempre te dá porções enormes. Ela quer te engordar", disse rindo como se fosse uma piada. Mas não era. Em outro domingo, eu liguei para Fernando pela manhã, perguntando se ele podia passar no mercado para mim e pegar umas coisas que estavam faltando para o almoço. Era algo que ele sempre fazia sem problemas. Quando eles chegaram, Camila veio até mim na cozinha enquanto Fernando descarregava as sacolas. "Beatriz, não leve a mal, mas será que você não poderia fazer suas compras durante a semana? É que domingo é nosso único dia de descanso, sabe? Fernando fica tão cansado com esses pedidos de última hora." Fiquei desconcertada. "Desculpa, Camila. Eu não sabia que incomodava." "Imagina, não incomoda." Ela sorriu docemente. "É só que eu me preocupo com ele. Ele não sabe dizer não para você, então eu preciso cuidar para que ele não se sobrecarregue." Comecei a reparar que Camila sempre encontrava um jeito de me colocar como se eu fosse um fardo na vida de Fernando. Quando eu ligava para ele, ela comentava que eu ligava muito. Quando eu dava conselhos, ela dizia que Fernando já era adulto e sabia se cuidar. Quando eu oferecia ajuda com qualquer coisa, ela interpretava como se eu achasse que eles não eram capazes. Mas o pior ainda estava por vir. Foi em maio, 2 meses depois de conhecer Camila, que Fernando me ligou num tom sério que me assustou. "Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa." Meu coração disparou. "Aconteceu alguma coisa? Você está bem?" "Estou, mas é sobre você. Camila me contou algumas coisas que você andou dizendo sobre ela e eu preciso entender o que está acontecendo." Fiquei completamente perdida. "Dizendo? O que eu teria dito?" "Ela me contou que você falou para a tia Márcia que não gosta dela, que acha ela interesseira, que só está comigo por causa da minha posição no banco." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. "Fernando, eu nunca disse isso. Nunca. De onde ela tirou essa ideia?" "Mãe, a tia Márcia confirmou. Disse que você realmente falou isso no aniversário dela semana passada." Eu nem tinha ido ao aniversário da tia Márcia. Tinha trabalhado até tarde naquele dia e cheguei em casa exausta. "Fernando, eu nem fui nesse aniversário. Como eu poderia ter dito alguma coisa? Mãe, não mente pra mim. A tia falou que você estava lá sim, que conversaram sobre isso." Foi nesse momento que entendi. Camila não estava apenas inventando histórias. Ela estava recrutando outras pessoas para confirmar as mentiras. E por algum motivo, tia Márcia tinha embarcado nessa. Tentei me defender, tentei explicar, mas Fernando já estava com a cabeça feita. A semente da discórdia tinha sido plantada. E ela tinha escolhido o terreno perfeito, o coração do meu filho. E aquilo era só o começo. Depois daquela conversa com Fernando, comecei a perceber que estava acontecendo algo muito mais sinistro do que simples mal-entendidos. Camila não estava apenas sendo ciumenta. Ela estava destruindo metodicamente minha relação com meu filho, e fazia isso com uma perícia assustadora. A primeira vez que peguei ela em flagrante foi por puro acaso. Era um sábado à tarde, e eu tinha mandado uma mensagem para Fernando perguntando se ele queria vir jantar comigo. Coisa simples, uma mãe convidando o filho para um jantar. Horas depois, Fernando me ligou visivelmente irritado. "Mãe, você pode parar de ficar pedindo dinheiro emprestado? Se você está com dificuldades financeiras, eu posso ajudar, mas não precisa ficar inventando desculpas." Fiquei paralisada. "Dinheiro? Fernando, do que você está falando?" "Da mensagem que você mandou, dizendo que estava precisando de R$ 2.000 urgente porque tinha uma conta atrasada." "Fernando, eu não mandei mensagem nenhuma pedindo dinheiro. Eu te mandei um convite para jantar." Pedi para ele ler a mensagem em voz alta. E quando ele leu, eram palavras que nunca saíram do meu celular. Pedi para ele me mandar um print da mensagem. Quando recebi a captura de tela, quase caí da cadeira.
Era meu número, meu nome no contato dele. Mas a mensagem havia sido completamente diferente do que eu tinha enviado. Alguém tinha adulterado o texto. Ou pior, alguém tinha acesso ao celular dele e estava deletando minhas mensagens verdadeiras e substituindo por outras. Fernando, alguém está mexendo nas suas mensagens. Eu nunca escrevi isso. Olha aqui no meu celular o que eu realmente te mandei. Mandei o print da minha tela mostrando o convite para jantar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Isso não faz sentido. Ele murmurou confuso. Como pode ter duas mensagens diferentes? Não precisei responder. Ouvi a voz de Camila ao fundo. Amor, sua mãe é esperta. Ela deve ter apagado a mensagem original e mandado outra agora para poder negar. Minha prima fez isso uma vez com o namorado. E assim, mais uma vez, ela conseguiu virar a situação a favor dela. Fernando ficou ainda mais desconfiado de mim, achando que eu estava manipulando as conversas. As armadilhas de Camila eram cada vez mais elaboradas. No aniversário de Fernando, em junho, organizei uma festa surpresa pequena na minha casa com a família e alguns amigos próximos dele. Tinha planejado tudo com semanas de antecedência, falado com todo mundo, comprado decoração, encomendado bolo. Estava tão animada para ver a cara de felicidade dele. Quando Fernando chegou com Camila, em vez de surpresa feliz, vi decepção no rosto dele. Ele cumprimentou todo mundo educadamente, mas estava visivelmente incomodado. Mais tarde, Marcos me puxou de lado. Mãe, você sabia que Camila tinha planejado uma viagem surpresa para ele hoje? Ela comprou passagens para um resort, tudo pago. Agora ele não pode ir porque você marcou essa festa. Senti meu estômago revirar. Marcos, eu perguntei para o Fernando há 3 semanas se ele tinha algum plano para o aniversário. Ele disse que não, que estava livre. Eu nunca sabotaria algo assim de propósito. Eu sei, mãe, mas Camila está dizendo que comentou com você sobre a viagem no último almoço de domingo. E ela tinha mesmo comentado, mas não sobre uma viagem de aniversário. Ela tinha falado genericamente sobre um dia querer conhecer resorts na Bahia. Nunca mencionou que era surpresa. Nunca mencionou que era para o aniversário de Fernando. Mas agora, na frente de todos, parecia que eu tinha estragado de propósito o presente dela. Fernando foi embora cedo da própria festa. Camila estava visivelmente magoada, fazendo questão de que todos vissem como ela estava tentando ser forte apesar da decepção. Fui dormir naquela noite sentindo que tinha perdido uma batalha que nem sabia que estava lutando. Mas o golpe mais baixo ainda estava por vir. Em julho, Fernando me ligou num tom que nunca tinha usado comigo antes. Frio, distante, quase cruel. Mãe, preciso que você seja honesta comigo. Você está doente? Doente? Não, filho. Por quê? Porque Camila me contou que você falou para ela que está com câncer. Que está fazendo quimioterapia escondido de mim para não me preocupar. Senti a raiva subir pela primeira vez. Isso é uma mentira absurda. Eu não tenho câncer. Como ela pode inventar uma coisa dessas? Ela disse que você pediu segredo, que implorou para ela não me contar, mas ela não conseguiu guardar algo tão sério. Fernando, ela está mentindo. Eu posso fazer exames, posso te mostrar que estou perfeitamente saudável. Então por que ela inventaria algo assim? Que motivo ela teria? E ali estava a pergunta que eu não conseguia responder. Por que alguém faria isso? Que tipo de pessoa inventa que alguém está com câncer? Que tipo de mulher usa uma doença terrível como ferramenta de manipulação? Tentei marcar exames médicos para provar que estava bem, mas Fernando disse que não era necessário, que ele ia esquecer o assunto. Mas eu sabia que a dúvida já estava plantada. Agora ele achava que ou eu estava doente e escondendo dele, ou era mentirosa. De qualquer forma, eu saía perdendo. Os almoços de domingo acabaram. Fernando começou a inventar desculpas. Tinha trabalho, estava cansado, tinha outros compromissos. Camila sempre estava ocupada demais para vir também. As ligações diminuíram. As visitas secaram. Até que em agosto, Fernando me ligou e soltou a bomba. Mãe, pedi Camila em casamento. E antes que você fale alguma coisa, já sei que você não aprova. Mas eu não preciso da sua aprovação. Eu amo ela, e vou casar com ela independente do que você pense. Tentei dizer que ficava feliz por ele, que nunca disse que desaprovava.
mas ele já tinha desligado. E foi nesse dia que entendi. Camila não queria apenas afastar Fernando de mim. Ela queria me destruir completamente aos olhos dele. Queria que ele me odiasse. E estava conseguindo. A confrontação final aconteceu numa quinta-feira de agosto, 3 semanas depois de Fernando anunciar o noivado. Ele apareceu na minha casa sem avisar, com o rosto vermelho de raiva e os punhos cerrados. Nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Precisamos conversar, agora, disse ele, entrando sem esperar convite. Meu coração já estava disparado. Pela expressão dele, eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Fernando, o que houve? Você está me assustando. Você não tem vergonha na cara mesmo, não é? Ele jogou o celular em cima da mesa de centro com força. Lê isso. Lê em voz alta o que você fez. Peguei o celular com as mãos tremendo. Na tela estava aberta uma conversa do WhatsApp entre ele e um número que eu não conhecia. Mas o nome do contato dizia: Mãe, celular novo. Comecei a ler as mensagens e senti o chão desabar. As mensagens diziam coisas horríveis sobre Camila. Chamava ela de interesseira, de aproveitadora. Dizia que ela só queria o dinheiro dele, que ele estava cometendo o maior erro da vida. Tinha mensagens dizendo que a família toda achava Camila vulgar e sem classe. Tinha até uma mensagem sugerindo que Fernando investigasse o passado dela, porque mulher assim sempre tem esqueleto no armário. Fernando, eu não escrevi isso. Esse nem é o meu número. Não? Então por que tem o seu nome? Porque as mensagens vieram de um número que me ligou 2 vezes. E quando eu atendi, era você do outro lado? Entendi na hora o que tinha acontecido. Camila tinha conseguido um chip, colocado meu nome, e ligado para Fernando quando sabia que eu estaria sozinha em casa. Provavelmente me ligou no fixo ao mesmo tempo para eu atender, e assim, Fernando ouviu minha voz confirmando que aquele era meu novo número. Era diabólico. Era perfeito. Fernando, isso é uma armação. Eu nunca trocaria de número sem te avisar. Olha aqui, meu celular continua o mesmo de sempre. Mostrei meu telefone para ele. As conversas antigas. Tudo estava ali. Mas ele já não queria ouvir explicações. Sabe o que é pior, mãe? Eu tentei defender você. Toda vez que Camila dizia que você estava tentando nos separar, eu tomava seu lado. Dizia que você nunca faria isso, que você só queria o meu bem. Eu era um idiota. Fernando, pelo amor de Deus, escuta o que estou dizendo. Alguém está te manipulando. Alguém quer destruir nossa relação. Alguém? Você quer dizer Camila? A mulher que me ama, que cuida de mim, que sempre está do meu lado? A mulher que você persegue e difama em cada oportunidade? Eu nunca persegui ninguém. Eu mal tenho contato com ela. Fernando deu uma risada amarga. Você acha que eu não sei que você foi até o trabalho dela? Que conversou com a chefe dela tentando inventar histórias para fazer ela ser demitida? Senti minhas pernas bambearem. O quê? Eu nunca fui em lugar nenhum. Fernando, eu trabalho o dia inteiro. Como eu teria tempo de fazer isso? A chefe dela confirmou. Disse que uma mulher se dizendo Beatriz Almeida, minha mãe, apareceu lá dizendo que Camila tinha roubado documentos importantes de mim e que a empresa deveria saber do tipo de funcionária que empregavam. Era uma mentira tão elaborada que até eu estava começando a duvidar da própria sanidade. Como Camila tinha conseguido convencer a própria chefe a entrar nessa farsa? Ou ela mesma tinha ido lá fingindo ser eu? Filho, isso é loucura. Por favor, pensa um pouco. Que mãe faria isso? Eu te criei sozinha. Dediquei minha vida inteira a você e ao Marcos. Por que eu iria querer te ver infeliz? Não sei, mãe. Você me diz. Talvez porque você não quer me ver com ninguém. Talvez porque você quer me manter preso a você para sempre. Dependente, controlado. Cada palavra era uma facada. Fernando, você sabe que isso não é verdade. Sei. Você sempre foi superprotetora. Sempre quis saber de tudo. Sempre quis opinar em tudo. Camila me abriu os olhos para isso. Ela me mostrou que eu nunca vivi minha própria vida porque você nunca deixou. Eu sempre te apoiei em tudo. Todas as suas decisões, todos os seus sonhos. Apoiou? Ou fingiu apoiar enquanto minava tudo por trás? Quantos relacionamentos meus acabaram porque você não aprovava?
Quantas vezes você fez questão de mostrar que a namorada da vez não era boa o suficiente? Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu só queria proteger você. Não, você queria me controlar. E agora que encontrei alguém forte o suficiente para enfrentar você, alguém que não tem medo de te colocar no seu lugar, você está desesperada. Fernando pegou o celular de volta e me encarou com um olhar tão frio que não reconheci mais meu filho. Eu vou casar com Camila daqui a 1 mês. E você não está convidada. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito. Fernando, não faz isso. Não quero você lá. Não quero você perto de mim. Não quero você na minha vida. Você tem sorte que ainda falo com você. Mas isso acaba aqui. A partir de hoje, considere que você não tem mais um filho chamado Fernando. Fernando, por favor. Agarrei o braço dele, mas ele se soltou com violência. Me larga. E não tenta me ligar. Não tenta me procurar. Você não é mais minha mãe. Uma mãe de verdade nunca faria o que você fez. Ele saiu batendo a porta com tanta força que o quadro da parede caiu. Fiquei ali parada no meio da sala, ouvindo o carro dele arrancar, levando com ele 32 anos de amor, dedicação e sacrifício. Liguei para Marcos desesperada. Contei tudo. Ele foi até a casa de Fernando tentar conversar, mas Fernando expulsou o próprio irmão de casa. Disse que Marcos sempre foi manipulado por mim, que era um fantoche da mamãe. Nossa família estava destruída. E Camila tinha conseguido exatamente o que queria: isolar Fernando completamente, fazer dele refém dela e me transformar na vilã da história. Bloqueei meu número em todos os telefones dele. Bloqueou meu e-mail. Bloqueou minhas redes sociais. Era como se eu tivesse morrido para ele. E a pior parte, uma parte de mim começou a acreditar que talvez ele tivesse razão. Talvez eu realmente tivesse sido controladora demais. Talvez tudo isso fosse culpa minha. Mas o que nenhum de nós sabia era que havia algo muito maior em jogo. Algo que mudaria tudo. 2 dias depois do rompimento com Fernando, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão verde. Dona Beatriz? Aqui é o Dr. Augusto Marinho, do escritório Marinho e Associados. Sou o advogado responsável pelo inventário da senhora Teresa Almeida. Teresa. A mãe do meu falecido marido. A avó de Fernando e Marcos. Ela tinha falecido há 8 meses, em janeiro, e eu sabia que havia deixado algumas coisas para os netos. Mas como estava tudo em processo de inventário, não tínhamos detalhes ainda. Sim, doutor. Em que posso ajudá-lo? Preciso que a senhora venha ao escritório com urgência. Há questões relacionadas ao testamento que precisam ser discutidas pessoalmente. A senhora pode vir amanhã às 10 da manhã? Fui ao escritório sem grandes expectativas. Dona Teresa tinha sido uma mulher simples, aposentada, que vivia numa casa modesta. Eu imaginava que tivesse deixado talvez alguns móveis, algumas joias de família, nada de grande valor. Dr. Augusto era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau. Ele me recebeu numa sala elegante com estantes cheias de livros jurídicos. Sobre a mesa, uma pasta grossa com documentos. Dona Beatriz, obrigado por vir. O que vou revelar agora é informação sigilosa que estava selada por pedido expresso da falecida Teresa. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. A senhora sabia que Dona Teresa era proprietária de um terreno de 5.000 metros quadrados no bairro Alto das Palmeiras? Fiquei confusa. Não, doutor. Ela morava numa casa alugada. Pelo menos era o que todos pensávamos. Ela de fato morava numa casa alugada, mas possuía esse terreno há mais de 30 anos. Foi herança do pai dela, mantida em sigilo. Recentemente, com a valorização da região, esse terreno foi avaliado em 3.200.000 reais. Quase caí da cadeira. 3 milhões? Dona Teresa tinha 3 milhões em patrimônio e ninguém sabia? O testamento deixa esse terreno integralmente para o neto Fernando Henrique Almeida, continuou o Dr. Augusto. Porém, há uma cláusula muito específica aqui. Ele me mostrou o documento. Li e reli 3 vezes sem conseguir acreditar. A cláusula dizia:
A transferência da propriedade para Fernando Henrique Almeida só será efetivada mediante comprovação de que sua mãe, Beatriz Maria Almeida, mantém relação familiar ativa e saudável com o beneficiário. Essa comprovação deverá incluir presença documentada da mãe em evento significativo do beneficiário nos 6 meses anteriores à transferência, testemunhos de familiares confirmando relação harmoniosa e declaração assinada por ambas as partes, confirmando o vínculo afetivo preservado. Olhei para o advogado sem entender. Por que ela colocou isso? Dr. Augusto suspirou. Dona Teresa me explicou quando fizemos o testamento há 2 anos. Ela disse que você foi a melhor nora que poderia ter pedido. Que depois que o filho dela morreu, você criou os meninos sozinha com uma dignidade e um amor que ela nunca tinha visto. Ela temia que, com o tempo, os netos se afastassem de você, especialmente quando casassem. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Dona Teresa sempre foi carinhosa comigo, mas eu não sabia que ela me amava tanto assim. Ela disse textualmente: Beatriz sacrificou a própria vida pelos meus netos. Abriu mão de recasar, de ter uma vida própria, para dar tudo a eles. Se algum dia Fernando receber essa herança e não tiver a mãe dele ao lado, presente e amada, então ele não merece 1 centavo desse dinheiro. Mas, doutor, consegui falar entre soluços. Fernando e eu, nós nos desentendemos. Ele vai casar daqui a 3 semanas e me deixou bem claro que não quer minha presença. Doutor Augusto tirou os óculos e me olhou com pena. Então, dona Beatriz, sinto informar que Fernando perderá a herança. A cláusula é irrevogável. Se até a data da transferência, que está marcada para 30 dias após o casamento dele, não houver comprovação dessa relação harmoniosa e da senhora presente no casamento, o terreno será vendido e o valor doado integralmente para instituições de caridade escolhidas pela falecida. Fiquei em silêncio processando aquilo. 3 milhões de reais. Uma quantia que mudaria a vida do meu filho. E ele ia perder por minha causa. Ou melhor, por causa de Camila. Eu posso contar para ele? Perguntei. A senhora pode, mas devo alertar que a cláusula é muito clara sobre a relação espontânea e genuína. Se houver qualquer indício de que a reconciliação foi motivada por interesse financeiro, a herança também é perdida. Dona Teresa foi muito perspicaz ao redigir isso. Ela queria garantir que o amor entre vocês fosse real, não comprado. Saí do escritório com a cabeça girando. Eu tinha em mãos a informação que poderia mudar tudo. Poderia ligar para Fernando, contar sobre a herança e talvez, só talvez, ele me ouvisse. Talvez entendesse que precisávamos conversar. Mas tinha uma cláusula ali que me gelava. Relação genuína. Se eu contasse sobre o dinheiro, Fernando nunca saberia se estava fazendo as pazes comigo por amor ou por interesse. E honestamente, eu também não saberia. Será que valia a pena ter meu filho de volta sabendo que talvez ele só voltasse pelo dinheiro? Ou seria melhor deixar ele perder a herança, seguir em frente com Camila e viver o resto da vida sem mim? Durante 2 dias, segurei aquela informação como se fosse uma bomba prestes a explodir. Não contei nem para Marcos. Não contei para ninguém. Decidi que deixaria o destino agir. Se Fernando quisesse me ter de volta na vida dele, seria por amor, não por dinheiro. E se isso significasse que ele perderia 3 milhões de reais, que assim fosse, pelo menos minha consciência ficaria limpa. Guardei os documentos numa gaveta e tentei seguir com minha vida. Mas a cada dia que passava, a cada vez que olhava para o calendário e via a data do casamento se aproximando, uma parte de mim gritava: conta para ele, não deixa ele perder isso. Mas eu não contei. E agora, 3 semanas depois, ali estava eu, expulsa do casamento do meu próprio filho, sabendo que em 30 dias ele perderia a maior herança da vida dele, e não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer. Mesmo depois de Fernando deixar bem claro que não me queria mais por perto, eu não conseguia desistir. Ele era meu filho. Eu tinha carregado ele por 9 meses. Tinha passado noites em claro quando ele era bebê. Tinha cuidado dele quando estava doente. Tinha comemorado cada vitória dele como se fosse minha. Eu não podia simplesmente aceitar que nossa história terminaria assim. Na primeira semana depois do rompimento, tentei ligar. 12 vezes.
Todas caíram direto na caixa postal. Meu número estava bloqueado. Tentei mandar mensagens pelo WhatsApp. A mensagem ficava com apenas um cheque. Nem sequer era entregue. Bloqueada também. Escrevi um e-mail longo, explicando tudo, implorando que ele ao menos me ouvisse. A mensagem voltou com erro. Endereço bloqueado. Decidi então escrever uma carta física, de papel, como as que eu costumava escrever para minha mãe quando morava longe. Comprei um papel bonito, uma caneta nova, e passei uma tarde inteira escrevendo tudo o que sentia. Contei que o amava incondicionalmente, que nunca tinha falado as coisas horríveis que ele acreditava, que alguém estava manipulando os dois. Pedi que ele, por favor, me desse uma chance de provar minha inocência. Não mencionei nada sobre a herança. Aquilo não poderia ser a razão dele voltar para mim. Coloquei a carta num envelope, escrevi o endereço do apartamento onde ele morava com Camila e fui pessoalmente deixar na portaria. 3 dias depois, a carta voltou. Devolvido pelo destinatário, recusado. Camila devia ter visto a carta primeiro e convencido Fernando a nem abrir. Tentei ir até o banco onde Fernando trabalhava. Sabia que ele saía para almoçar por volta do meio-dia. Esperei do lado de fora, debaixo do sol quente, por mais de 1 hora. Quando finalmente o vi saindo, meu coração disparou. Fernando! Chamei, correndo em direção a ele. Ele me viu e seu rosto ficou duro como pedra. Virou-se e entrou de volta no prédio sem dizer uma palavra. Tentei esperar ele sair no fim do expediente, mas um segurança do banco veio até mim. A senhora precisa se retirar. O senhor Fernando registrou que está sendo assediada e se a senhora não sair, teremos que chamar a polícia. Assediada. Meu próprio filho achava que eu estava assediando ele. Saí de lá humilhada, com os olhos cheios de lágrimas, sendo olhada por todos os funcionários como se fosse uma louca perigosa. Marcos tentou interceder. Ele foi até o apartamento de Fernando numa noite de sexta-feira. Eu tinha implorado para ele tentar, para ele fazer o irmão me ouvir. Quando Marcos voltou, estava visivelmente abalado. Mãe, eu tentei, juro que tentei, mas ele não quer ouvir. Ele disse que você me manipulou a vida inteira, que eu sou cego para suas manipulações. E Camila... Marcos balançou a cabeça. Aquela mulher é perigosa. Ela estava lá o tempo todo, sussurrando coisas no ouvido dele, reforçando cada acusação. Quando tentei defender você, Fernando me expulsou de lá. Disse que se eu continuasse do seu lado, ele também cortaria a relação comigo. Meu Deus, murmurei. Ela está isolando ele de todos nós. Exatamente. Tentei fazer ele ver isso, mas ele está completamente cego, apaixonado demais, manipulado demais. Ele não enxerga o que está acontecendo. Marcos segurou minhas mãos. Mãe, acho que você precisa aceitar que pelo menos por enquanto perdemos o Fernando. Camila venceu. Mas eu não conseguia aceitar. Não conseguia desistir. Tentei falar com a tia Márcia, a mulher que tinha mentido sobre mim. Fui até a casa dela numa tarde de domingo. Quando toquei a campainha, ela abriu a porta com cara de poucos amigos. Márcia, por que você fez isso? Por que contou para Fernando que eu tinha falado mal da Camila no seu aniversário se eu nem estava lá? Ela suspirou, impaciente. Beatriz, eu não vou entrar nessa discussão. Camila é uma moça maravilhosa e você está sendo muito dura com ela. Fernando merece ser feliz. Mas eu não disse aquelas coisas. Você mentiu. Eu não menti coisa nenhuma. E se você continuar com essa paranoia, vai acabar perdendo os 2 filhos. Agora, por favor, se retire da minha casa. Ela bateu a porta na minha cara. E eu entendi. Camila não tinha apenas manipulado Fernando. Ela tinha convencido partes da família de que eu era a vilã. Tinha construído uma narrativa tão convincente que até pessoas que me conheciam há décadas acreditaram nela. A última tentativa foi a mais dolorosa. No domingo anterior ao casamento, fui até a igreja que Fernando frequentava. Sabia que ele ia à missa das 11 horas. Pensei que talvez, num lugar sagrado, ele tivesse a decência de ao menos me ouvir por 2 minutos. Cheguei cedo e sentei num banco no fundo. Quando Fernando entrou com Camila, meu coração apertou. Eles estavam de mãos dadas, sorrindo, conversando baixinho.
Pareciam tão felizes, tão apaixonados. Camila me viu primeiro. Sussurrou algo no ouvido de Fernando. Ele virou, me localizou e sua expressão mudou completamente. Raiva pura. Depois da missa, antes que eu pudesse me aproximar, Camila veio até mim. Fernando ficou alguns passos atrás, assistindo. Beatriz, ela disse com um sorriso doce que não alcançava os olhos. Você precisa parar com isso. Fernando deixou bem claro que não quer você por perto. Essa perseguição está beirando o patológico. Se você realmente ama seu filho, deixe ele em paz. Eu só quero conversar com ele. 5 minutos. Não vai ter conversa nenhuma. E só para você saber, tomamos medidas preventivas para o casamento. Contratamos segurança específica para garantir que você não cause nenhuma cena. Se tentar entrar, será removida. Espero que tenha entendido. Ela se virou e voltou para Fernando, que me lançou um último olhar de desprezo antes de sair da igreja com ela. Foi nesse momento que percebi. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Todas as portas estavam fechadas. Todos os caminhos bloqueados. Fernando tinha feito sua escolha. E essa escolha não me incluía. Voltei para casa naquele domingo, sentindo que tinha perdido a batalha mais importante da minha vida. E o pior. Sabia que dali a alguns dias estaria em frente àquele casamento, sendo barrada por seguranças, vivendo a humilhação final. Mas eu tinha que tentar uma última vez, mesmo sabendo que seria expulsa, mesmo sabendo que seria humilhada publicamente. Eu precisava estar lá. Porque talvez, só talvez, quando Fernando me visse, algo dentro dele lembrasse do menino que um dia me amou, do filho que um dia me chamou de heroína. Ou talvez eu fosse apenas uma mãe desesperada que não sabia quando desistir. O dia do casamento amanheceu com um céu azul e ensolarado, daqueles que parecem zombar da sua dor. Acordei às 6 da manhã depois de uma noite em claro, o estômago revirado de ansiedade. Sabia que seria expulsa. Camila tinha deixado bem claro, mas algo dentro de mim insistia. Vá. Esteja lá. Seja testemunha do dia mais importante do seu filho, mesmo que seja de longe. Passei horas me arrumando. Escolhi o vestido azul marinho que tinha comprado especialmente para a ocasião. Mandei fazer escova no cabelo. Caprichei na maquiagem. Queria que Fernando me visse e soubesse que sua mãe estava ali, digna, elegante, amando ele apesar de tudo. Às 2:30 da tarde, parei o carro numa vaga próxima ao espaço Villa Garden. Minhas mãos tremiam no volante. Respirei fundo 3 vezes. Peguei a caixa de presente do banco de trás, o álbum de fotos que tinha montado com tanto carinho, e saí do carro. Cada passo em direção à entrada era uma luta contra o medo. Parte de mim gritava para voltar, para não passar por aquela humilhação. Mas a parte maior, a parte que era mãe, me empurrava para frente. Quando cheguei ao portão principal, já havia movimento. Convidados elegantes circulavam pelo jardim, segurando taças de champanhe, rindo, conversando. Um trio de músicos tocava algo suave ao fundo. Era tudo tão bonito, tão perfeito. O casamento dos sonhos. E foi aí que eles apareceram. 2 homens imensos, ternos pretos impecáveis, ombros que pareciam portas, postura militar. Vieram direto na minha direção como se tivessem um radar apontado para mim. Meu coração já estava desembestado antes mesmo de eles abrirem a boca. A senhora precisa de ajuda? Perguntou o mais alto, mas não havia gentileza na voz. Era uma ameaça embrulhada em educação. Estou aqui para o casamento, respondi, tentando soar firme, mas minha voz saiu trêmula. Sou a mãe do noivo. Os 2 trocaram um olhar. O segundo segurou o celular e abriu uma foto. Minha foto. A mesma do Natal passado, eu sorrindo, feliz, sem imaginar que aquela imagem seria usada como um cartaz de procurada. É ela, confirmou para o colega. Então se virou para mim com uma frieza que me cortou. Senhora Beatriz Almeida, temos ordens expressas do noivo de não permitir sua entrada neste evento. Por favor, retire-se do local. A terra girou debaixo dos meus pés. Mesmo esperando aquilo, mesmo sabendo o que aconteceria, ouvir em voz alta foi como levar um soco no estômago. Vocês não entendem, consegui dizer, minha voz quebrando. Eu sou a mãe dele.
Eu só quero ver meu filho casar. Posso ficar no fundo. Nem preciso falar com ele, só. Sem exceções, senhora. As instruções foram muito claras. Se essa mulher tentar entrar, expulsem-na. Por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Essa mulher. Mais uma vez, aquelas palavras. Como se eu fosse uma estranha. Uma ameaça. Não a mulher que deu à luz ele, que cuidou dele quando estava doente, que trabalhou em 2 empregos para pagar os estudos dele. Eu não vou causar problemas. Tentei negociar. Lágrimas já escorrendo e arruinando a maquiagem que levei tanto tempo fazendo. Só quero entregar esse presente. Podem até entregar para ele por mim, só... Tentei dar um passo à frente, mas eles me bloquearam. 2 paredes humanas. E foi quando o pior aconteceu. Um dos seguranças me pegou pelo braço. Não com violência extrema, mas com firmeza absoluta. O outro pegou o outro braço e me empurraram. Me empurraram para trás, para longe do portão, como se eu fosse lixo sendo removido. Vamos, senhora. Não nos obrigue a chamar a polícia. Outros convidados começaram a parar e olhar. Reconheci rostos. Primos, tios distantes, amigos da família. Todos testemunhando minha humilhação. Alguns sussurravam entre si, outros desviavam o olhar constrangidos. E então, vi a tia Márcia passando. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela viu tudo. Os seguranças me segurando, minhas lágrimas, meu desespero. E simplesmente desviou o olhar e continuou andando, como se eu fosse invisível. Por favor, supliquei uma última vez, minha dignidade completamente despedaçada. Só deixem eu dar o presente. Só isso. A senhora precisa sair agora ou teremos que removê-la à força? Foi quando Marcos apareceu correndo do estacionamento. Ele tinha acabado de chegar e viu tudo. O que vocês estão fazendo? Ela é nossa mãe! Marcos gritou, vindo na minha direção. Senhor, temos ordens. Ordens? Ordens de quem? Do meu irmão? Isso é ridículo! Marcos tentou entrar comigo, segurar minha mão, me apoiar. Mas outros 2 seguranças apareceram do nada. Senhor Marcos, o senhor está na lista de convidados, mas se insistir em trazer a mãe, teremos que remover os 2. Segurei o braço de Marcos. Não, sussurrei. Não estraga seu relacionamento com seu irmão por minha causa. Entra. Pelo menos um de nós deve estar lá. Mãe, eu não vou. Entra, Marcos. Por favor. Alguém da nossa família precisa representar. Precisa estar lá por mim. Marcos estava dividido, destruído, mas acabou concordando. Ele me abraçou ali mesmo, na frente de todos, deixando bem claro de que lado estava. Então entrou, mas não antes de lançar um olhar de puro ódio para os seguranças. Fiquei ali parada, sozinha, segurando aquela caixa de presente que ninguém queria. Ao longe, ouvi a música mudar. A cerimônia estava começando. Coloquei a caixa no chão, ali mesmo na entrada. Pelo menos ela ficaria lá, mesmo que ninguém abrisse. Um dos seguranças me acompanhou até o carro, garantindo que eu realmente fosse embora. Entrei, fechei a porta, e foi como se todas as forças do meu corpo tivessem se esvaído de uma vez. Chorei. Chorei com a testa apoiada no volante, soluços violentos sacudindo o meu corpo inteiro. Chorei pela humilhação, pela rejeição, pela dor de ver meu filho se casar sem mim. E lá dentro, naquele salão lindo e decorado, Fernando estava casando com a mulher que tinha destruído nossa família. Ele estava sorrindo, feliz, sem imaginar que sua mãe estava ali fora, destroçada. Liguei o carro e saí dali sem olhar para trás, porque se olhasse, acho que desabaria completamente. E enquanto dirigia para casa com as lágrimas embaçando minha visão, um único pensamento atravessava minha mente. Em 30 dias, Fernando descobriria sobre a herança e perderia 3 milhões de reais. E eu não sentia nenhum pingo de satisfação com isso. Só sentia dor. Marcos me ligou naquela noite, depois que o casamento tinha acabado. Eu estava deitada no escuro, sem forças nem para acender a luz do quarto. Quando vi o nome dele na tela, quase não atendi. Não queria ouvir sobre como tudo tinha sido perfeito, sobre como Fernando estava radiante, sobre como eu tinha perdido o momento mais importante da vida do meu filho. Mas atendi. Mãe, a voz de Marcos saiu pesada, cansada,
Preciso te contar o que aconteceu lá dentro. Marcos, eu não sei se quero saber. Você precisa ouvir, porque não foi o conto de fadas que Camila planejou. Ele tinha minha atenção agora. Sentei na cama, acendi o abajur. A cerimônia foi bonita, não vou mentir. O salão estava impecável, as flores, a decoração, tudo perfeito. Camila estava linda, Fernando estava impecável de smoking. Tudo saiu conforme o roteiro. Marcos pausou, e eu podia ouvir ele respirando fundo do outro lado da linha. Mas quando chegou a hora dos votos, quando o Fernando estava ali na frente, eu vi algo no rosto dele. Ele olhou para os lados, para as cadeiras da família, e teve um momento em que a máscara caiu. Ele te procurou, mãe. Procurou com os olhos. E quando não te viu, eu juro que vi a tristeza passar pelo rosto dele. Meu coração apertou. Marcos, deixa eu terminar. Durante a cerimônia inteira, ele esteve meio ausente. Respondia quando tinha que responder, sorria quando tinha que sorrir. Mas qualquer um que conhecesse ele de verdade veria que tinha algo errado. Camila percebeu. Apertou a mão dele algumas vezes, como se quisesse trazê-lo de volta. Mas ele estava lá só de corpo. A mente dele estava em outro lugar. E depois? Na festa? Na festa foi pior. Tinha um momento especial programado, a tradicional dança do noivo com a mãe. Sabe como é? Sempre tem isso em casamentos. A música começou, aquela música clássica, e o apresentador anunciou. E agora, o noivo Fernando dançará com sua mãe. Senti uma facada no peito. Aquele momento deveria ser meu. O silêncio foi constrangedor, mãe. Todo mundo olhando e esperando. Fernando ficou parado no meio da pista, paralisado. Camila tentou salvar a situação, puxou ele para dançar com ela, mas dava para ver que ele estava abalado. Até a mãe dela foi lá, ofereceu para dançar com ele, mas Fernando recusou. Simplesmente saiu da pista e foi para o bar. Alguém comentou alguma coisa? Todo mundo estava comentando. Sussurros por toda parte. Tia Márcia tentou justificar, dizendo que você tinha ficado doente de última hora, que não pode vir. Mas todo mundo viu o que aconteceu na entrada, mãe. Todo mundo sabe que você foi expulsa. Marcos suspirou pesado. A prima Sofia veio falar comigo. Disse que o que o Fernando fez com você foi horrível, que uma mãe não merece ser tratada assim. Outros primos também vieram. Até amigos do Fernando que eu nem conhecia direito me pararam para perguntar o que tinha acontecido, porque sabiam o quanto você sempre foi presente na vida dele. E o Fernando? O que ele disse quando as pessoas perguntaram? Ele não estava falando com ninguém sobre você. Toda vez que alguém mencionava seu nome, ele mudava de assunto ou se afastava. E a Camila, ela ficava grudada nele como uma sombra. Não deixava ninguém ter uma conversa particular com ele. Ela estava com medo que alguém abrisse os olhos dele. Murmurei. Exatamente. No jantar, tinha um lugar vazio na mesa principal. O lugar que seria da mãe do noivo. Todo mundo via aquele lugar vazio. Era impossível não ver. Era como um buraco negro sugando toda a alegria do evento. Fernando olhava para aquele lugar de vez em quando, e cada vez que olhava, ficava mais fechado. Marcos pausou, e eu ouvi ele tomando algo. Provavelmente água ou café. No discurso, quando pediram para ele falar, ele agradeceu a todos. Falou sobre como estava feliz, sobre como Camila era maravilhosa. Mas sabe o que ele não fez? Ele não mencionou você, nenhuma vez. Nenhum. Queria agradecer minha família. Nada. Foi como se você nunca tivesse existido. E dava para ver que isso estava custando algo para ele. A voz dele estava trêmula, forçada. E ninguém achou estranho? Mãe, todo mundo achou estranho. Teve gente que saiu da festa mais cedo, constrangida com a situação. O tio Roberto me disse que nunca viu um casamento tão bonito e tão triste ao mesmo tempo. A energia estava pesada, sabe? Como se todo mundo soubesse que tinha algo muito errado acontecendo. Mas ninguém queria falar abertamente. Fiquei em silêncio, processando tudo. Fernando tinha sentido minha falta. Mesmo com todo o veneno que Camila tinha plantado, mesmo com toda a raiva, ele tinha sentido. Tem mais uma coisa. Marcos continuou, a voz baixa.
Eu confrontei ele no final da noite. Esperei Camila ir ao banheiro e fui direto nele. Disse: Fernando, você expulsou nossa mãe do seu casamento. Você sabe o que fez? E sabe o que ele respondeu? O quê? Ele não me olhou nos olhos. Olhou para o chão e disse: Eu fiz o que tinha que fazer. Mas a voz dele estava quebrada, mãe. Ele estava se segurando para não chorar. Eu conheço meu irmão. Eu sei quando ele está mentindo para si mesmo. E naquele momento ele estava. Então ele tem dúvidas. Ele tem. Mas está enterrando elas porque admitir que estava errado significaria admitir que destruiu a própria mãe por nada. Significaria admitir que Camila manipulou ele. E o orgulho dele não deixa. Ou o controle que ela tem sobre ele não deixa. Não sei qual é pior. Marcos respirou fundo. Mãe, eu ainda tenho esperança. Esperança de que ele acorde, de que perceba o que está acontecendo. Mas precisa ser logo, porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Depois que desliguei, fiquei olhando para o teto no escuro. Fernando tinha sentido minha falta. Em algum lugar, debaixo de todas as mentiras e manipulações, meu filho ainda estava lá. O menino que me amava ainda existia. Mas seria suficiente? Seria suficiente para ele acordar antes que fosse tarde demais? Eu queria acreditar que sim. Queria acreditar que o amor entre mãe e filho era mais forte que qualquer manipulação. Mas uma parte de mim, a parte realista e cansada, sabia que talvez fosse tarde demais. Fernando tinha feito sua escolha. E agora teria que viver com as consequências. E em 28 dias, quando a verdade sobre a herança viesse à tona, descobriríamos se aquela escolha tinha valido a pena. 2 dias depois do casamento, numa manhã de segunda-feira, eu estava na cozinha tentando forçar café goela abaixo quando meu celular tocou. Número desconhecido. Pensei em não atender. Não tinha forças para lidar com vendedores ou cobradores. Mas algo me fez apertar o botão verde. Dona Beatriz, aqui é Dr. Augusto Marinho, o advogado. Meu estômago revirou. Já sabia o que ele ia dizer. Bom dia, doutor. Dona Beatriz, estou ligando para confirmar algumas informações sobre o inventário. O prazo para a transferência da propriedade está se aproximando. Faltam exatos 28 dias. Preciso saber, a senhora esteve presente no casamento do seu filho Fernando? Silêncio. A pergunta pairou no ar como uma acusação. Não, respondi, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Não estive. Entendo. E houve algum tipo de reconciliação entre vocês? Algum contato nos últimos dias? Não, doutor. Nenhum contato. Ele nem sabe que eu tentei estar lá. Ouvi, doutor. Augusto suspirar do outro lado da linha. Sinto muito, dona Beatriz. Realmente sinto muito. Então, conforme a cláusula testamentária, a herança não poderá ser transferida para Fernando. Procederei com a venda do terreno e a doação dos recursos conforme estipulado. Eu sei, doutor. Sempre soube que chegaria a isso. A senhora não tentou falar com ele sobre a herança? Não achou que seria importante ele saber? Tentei falar com ele sobre tudo. Menos sobre isso. A herança não pode ser a razão para ele me ter de volta na vida dele. Se fosse, não seria real. Seria comprado. Houve uma pausa longa. Dona Beatriz, a senhora é uma mulher de princípios admiráveis, mas preciso cumprir minha obrigação legal. Terei que informar Fernando sobre a herança perdida. É protocolo. Meu coração disparou. Quando? Amanhã pela manhã. Já agendei uma reunião no escritório com ele. Ele acha que é apenas sobre documentação de rotina do inventário. Não sabe do valor real nem das cláusulas. Ele vai me odiar ainda mais, murmurei. Vai achar que escondi de propósito. Com todo respeito, dona Beatriz. Pelo que a senhora me contou, não sei se é possível ele te odiar mais do que já odeia. A verdade daquelas palavras doeu, mas era inegável. Doutor, quando o senhor contar para ele, por favor, deixe claro que eu não escondi por maldade. Que foi para proteger o que resta de amor entre nós, se é que resta alguma coisa. Farei o possível, senhora. Desliguei e fiquei olhando para o celular. Amanhã. Amanhã Fernando descobriria. E então, o inferno finalmente se completaria. Na manhã seguinte, meu celular explodiu.
Não com ligações de Fernando. Ele continuava me bloqueando, mas com mensagens de Marcos. Mãe, o Fernando acabou de ligar, está desesperado. Falou algo sobre herança, sobre você ter escondido informação dele. Ele está fora de controle. O que está acontecendo? Liguei para Marcos e contei tudo. Sobre o testamento, sobre a cláusula, sobre os 3 milhões de reais que Fernando tinha acabado de perder por me expulsar da vida dele. Meu Deus, Marcos sussurrou. 3 milhões? Mãe, por que você não contou isso antes? Porque não poderia ser sobre dinheiro, Marcos. Você entende? Se eu tivesse contado, ele nunca saberia se voltou para mim por amor ou por interesse. Mas agora ele perdeu tudo. Mãe, 3 milhões era o suficiente para ele pagar o apartamento, investir, ter segurança financeira. Eu sei, e vou carregar essa culpa para sempre. Mas pelo menos minha consciência está limpa. Eu não usei dinheiro como moeda de troca para o amor do meu filho. Marcos ficou quieto. Ele vai te ligar, mãe. Quando processar tudo, ele vai querer respostas. Mas Fernando não ligou. Pelo menos não naquele dia. O que aconteceu foi diferente. Segundo Marcos descobriu depois, Fernando chegou em casa depois da reunião com o Dr. Augusto completamente transtornado. Camila estava lá, e quando ele contou sobre a herança perdida, sobre os 3 milhões que escorreram pelos dedos, ela surtou. Como assim você perdeu 3 milhões? Como você deixa isso acontecer? Ela gritou, segundo a vizinha que Marcos conversou depois contou. Eu não sabia. Minha mãe sabia e não me contou. Então vai até ela e conserta isso. Faz as pazes, finge que perdoa, sei lá. 3 milhões, Fernando. Você tem noção do que dá para fazer com 3 milhões? E ali estava a verdade nua e crua. Camila não estava preocupada com a relação dele com a mãe. Estava preocupada com o dinheiro, com o que ela tinha perdido ao manipular Fernando contra mim. Não tem como consertar. Fernando disse, a voz quebrada. O prazo já passou. Ela tinha que estar no casamento. E eu coloquei seguranças para expulsar minha própria mãe. Foi quando a realidade do que ele tinha feito começou a cair sobre ele. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre ter humilhado publicamente a mulher que criou ele sozinha, que sacrificou tudo por ele, que nunca pediu nada em troca a não ser amor. E ele tinha jogado tudo fora por uma mulher que agora gritava com ele por causa de dinheiro. Marcos me ligou naquela noite. Mãe, acho que o Fernando está começando a acordar. Ele está em choque. Não está atendendo ninguém. Trancou-se no quarto. Camila está furiosa, fazendo escândalo. Os vizinhos já reclamaram do barulho. E o que eu faço, Marcos? Eu vou até lá? Não, ainda não. Deixa ele processar. Deixa ele chegar às próprias conclusões. Se você aparecer agora, ele vai achar que é por causa do dinheiro. Que você quer esfregar na cara dele o que ele perdeu. Marcos tinha razão. Eu precisava esperar. Precisava deixar Fernando entender sozinho o tamanho do erro que tinha cometido. Mas a espera era torturante. Cada minuto parecia uma hora. Cada hora parecia um dia. Meu filho estava ali, a poucos quilômetros de distância, descobrindo que tinha perdido não só 3 milhões de reais, mas potencialmente o amor da própria mãe. E eu estava aqui, sozinha, me perguntando se quando ele finalmente me procurasse, eu teria forças para perdoar. Porque uma coisa era ser expulsa do casamento. Outra era carregar para sempre a dor de saber que meu filho tinha me odiado tanto que preferiu contratar seguranças a ter uma conversa honesta comigo. O dinheiro era o de menos. A herança era o de menos. O que estava realmente perdido era a confiança. Era a inocência. Era aquele amor incondicional que existe entre mãe e filho. E 3 milhões de reais não compravam isso de volta. 3 dias se passaram em silêncio absoluto. 3 dias onde eu vivia no piloto automático. Acordava, trabalhava, voltava para casa, deitava e encarava o teto até o sono vir. Marcos me ligava de hora em hora com atualizações. Fernando não estava indo trabalhar. Não estava atendendo ninguém. Segundo os vizinhos, as discussões com Camila eram constantes e cada vez mais altas. Foi na quinta-feira à noite que tudo mudou. Marcos apareceu na minha porta sem avisar. O rosto pálido, os olhos arregalados. Mãe, você precisa ouvir isso. Ele entrou, sentou no sofá
e tirou o celular do bolso. O Fernando me ligou há 1 hora. Estava soluçando, mãe. Soluçando como eu nunca vi ele chorar. Nem quando o pai morreu. E ele me contou tudo. Meu coração começou a acelerar. Contou o quê? A verdade. Ele descobriu a verdade sobre Camila. Marcos mexeu no celular e mostrou a tela para mim. Era uma conversa de WhatsApp. Ele estava procurando uns documentos no celular dele quando encontrou uma pasta escondida. Uma pasta que Camila achava que tinha apagado, mas ficou no backup da nuvem. Comecei a ler. Eram mensagens entre Camila e a tia Márcia. Mensagens que datavam de meses atrás. Márcia, consegui? Ele acreditou que a Beatriz falou mal de mim no seu aniversário? Sim, querida. Ele acreditou completamente. Fiz minha parte como combinamos. Quando você vai me pagar os 2.000 que prometeu? Senti meu estômago revirar. Camila tinha pago a tia Márcia para mentir. Continuei lendo. Tinha mais. Conversas com outras pessoas, todas recebendo dinheiro para plantar mentiras sobre mim. A prima que supostamente me viu no trabalho de Camila, atriz contratada, as mensagens do celular novo, enviadas de um chip que Camila comprou. Tinha até um áudio dela explicando o plano para uma amiga. Estou isolando o Fernando de tudo e de todos, especialmente da mãe. Ela tem muito controle sobre ele. Quando eu terminar, ele só vai ter a mim. E aí, ele faz tudo o que eu quero. Por que ela fez isso? Perguntei, as mãos tremendo. Por que tanto ódio de mim? Marcos rolou a conversa até outra mensagem. Era Camila falando com a mesma amiga. Minha mãe morreu quando eu tinha 15. Eu fui criada pelo meu pai que mal olhava para mim. Ver o Fernando sendo tão grudado na mãe dele me dava nojo. Me lembrava de tudo que eu nunca tive. Ela não merece um filho tão dedicado. Eu vou destruir isso. Ali estava. Não era ciúme comum. Era inveja doentia. Era projeção de dor. Camila queria destruir o que eu tinha com Fernando porque ela nunca teve isso com a própria mãe. Como ele descobriu essas mensagens? Perguntei. Ele estava procurando o contrato do buffet do casamento que estava salvo na nuvem. Foi sem querer. Mas quando viu o nome da pasta, Projeto Beatriz, ficou curioso. E encontrou tudo. Absolutamente tudo. Marcos me mostrou mais. Tinha prints de conversas onde Camila planejava cada movimento. A festa surpresa que arruinei, ela nunca tinha comprado passagens. Mentiu para criar conflito. A história do câncer? Inventada completamente para fazer Fernando pensar que eu era mentirosa. Cada encontro familiar, cada almoço de domingo, ela anotava detalhes para usar contra mim depois. Ela é psicopata, murmurei. Isso não é uma pessoa normal. É alguém doente. Sim. E o pior é que Fernando confiou nela completamente. Entregou a vida dele nas mãos de uma manipuladora profissional. O que ele vai fazer agora? Marcos suspirou pesado. Ele confrontou ela ontem à noite. Mostrou todas as provas. Sabe o que ela fez? Riu. Riu na cara dele e disse: E daí? Você já casou comigo. Agora aguenta. Disse que se ele pedisse divórcio, ia processar ele por tudo que tem, ia espalhar mentiras sobre ele no trabalho, ia destruir a reputação dele. Senti raiva subir. Raiva pura por aquela mulher que tinha envenenado meu filho contra mim. Fernando expulsou ela de casa. Trancou a porta. Mudou as fechaduras. Ela foi embora berrando que isso não ia ficar assim. Ele está sozinho lá agora, destruído, chorando sem parar. Ele pediu para falar comigo? Perguntei. A voz pequena. Marcos olhou para mim com pena. Ele quer, mãe. Ele quer muito. Mas está com vergonha. Está com medo de que você não perdoe. Ele sabe que perdeu 3 milhões de reais por causa da própria burrice. Sabe que humilhou você publicamente. Que expulsou você do próprio casamento. Como ele pede perdão por algo assim? Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Ele é meu filho, Marcos. Meu bebê. Claro que eu perdoo. Mas ele precisa vir até você, mãe. Ele precisa dar o primeiro passo. Precisa ser escolha dele, não pressão de ninguém. Marcos tinha razão. Se eu aparecesse agora, poderia parecer que estava indo esfregar na cara dele o erro. Ou pior, que estava indo por causa do dinheiro perdido. Tem mais uma coisa. Marcos disse hesitante. O Fernando ligou para o doutor. Augusto hoje.
Perguntou se tinha alguma forma de reverter, de conseguir a herança ainda. O advogado foi claro. Não tem. O prazo passou, as condições não foram cumpridas. O terreno já está em processo de venda. 3 milhões, sussurrei. Ele perdeu 3 milhões por confiar na pessoa errada. Não, mãe. Ele perdeu muito mais que isso. Ele perdeu tempo com você. Perdeu a presença dele no casamento dele. Perdeu a chance de você conhecer os futuros netos. Perdeu anos de paz que poderia ter tido. O dinheiro é o de menos. Marcos se levantou para ir embora, mas antes me abraçou forte. Ele vai vir, mãe. Eu conheço meu irmão. Ele está juntando coragem, mas ele vai vir. E quando vier, por favor, perdoa ele, porque ele é vítima também. Vítima de uma manipuladora que sabia exatamente onde apertar para destruir vocês. Depois que Marcos saiu, fiquei sentada no sofá segurando uma foto antiga de Fernando criança. Ele tinha uns 5 anos na foto. Estava no meu colo, sorrindo com aquele sorriso banguela. Meu bebê. Meu filho. Ele tinha errado. Tinha errado muito. Tinha me machucado de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Mas ele era meu filho. E mães perdoam. É o que fazemos. É quem somos. Coloquei a foto de volta no aparador e fui para o quarto. Amanhã seria um novo dia. E talvez, só talvez, seria o dia em que meu filho voltaria para casa. Não para a casa física, mas para a casa no meu coração, onde ele sempre teve um lugar guardado, mesmo quando me machucava. Porque amor de mãe não tem condições. Não tem cláusulas. Não tem prazo de validade. É eterno. Mesmo quando dói. A campainha tocou numa sexta-feira à tarde, 6 dias depois da descoberta de Fernando. Eu estava na cozinha preparando um chá quando ouvi o som. Meu coração pulou. Alguma parte de mim já sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Quando abri, quase não reconheci meu filho. Fernando estava na minha frente, mas não era o Fernando confiante e arrumado que eu conhecia. Este Fernando tinha olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. E estava chorando. Lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, sem nenhuma tentativa de esconder. Mãe. Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes de desabar. Literalmente desabar. Os joelhos dele cederam ali mesmo na porta, e ele caiu, soluçando de um jeito que partiu meu coração em 1000 pedaços. Todos os meus instintos de mãe explodiram de uma vez. Não pensei na humilhação, na dor, na rejeição. Só vi meu filho sofrendo. Ajoelhei ao lado dele ali mesmo na entrada e o abracei. Abracei como não abraçava desde que ele era criança. E ele se agarrou a mim como um náufrago se agarra a um salva-vidas. Me perdoa, mãe. Pelo amor de Deus, me perdoa. Ele soluçava contra meu ombro. Eu fui um monstro. Eu fui o pior filho do mundo. Eu te expulsei do meu casamento. Eu acreditei em todas aquelas mentiras. Eu te bloqueei, te ignorei, te humilhei na frente de todo mundo. Como você pode me perdoar? Como? Shh, sussurrei, acariciando os cabelos dele, como fazia quando ele era pequeno. Está tudo bem. Você está aqui agora. Não está tudo bem. Ele se afastou, me olhando nos olhos, o rosto destruído. Eu vi as mensagens, mãe. Todas. Eu vi o que ela fez. Como ela planejou tudo. Como manipulou todo mundo. E eu acreditei. Eu escolhi acreditar nela em vez de em você. Em você, que nunca me deu motivo para duvidar. Que criou eu e o Marcos sozinha. Que trabalhou em 2 empregos para a gente ter educação. E eu joguei tudo isso fora. Ajudei ele a se levantar e entramos. Sentamos no sofá. O mesmo sofá onde ele tinha me confrontado com raiva semanas atrás. Mas agora era diferente. Agora ele estava quebrado, vulnerável, real. Fernando, você foi manipulado por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Camila não é uma pessoa normal. Ela é doente. Ela planejou cada detalhe para te afastar de mim. Mas eu deixei. Ele socou o próprio joelho de frustração. Eu deixei porque, no fundo, alguma parte idiota de mim queria acreditar que eu estava crescendo, ficando independente,
me libertando da mãe superprotetora. Camila vendia essa narrativa e eu comprei, porque era mais fácil acreditar que você era controladora do que admitir que eu estava sendo controlado por ela. Você estava apaixonado. Isso não é desculpa. A voz dele subiu. Amor não justifica crueldade. Amor não justifica expulsar sua própria mãe do seu casamento. Mãe, eu contratei seguranças. Dei uma foto sua para eles como se você fosse uma criminosa. Como eu faço para viver com isso? Como eu acordo todos os dias sabendo o que eu fiz? Segurei o rosto dele entre minhas mãos, forçando ele a me olhar. Você vive fazendo diferente daqui para frente. Você aprende com o erro e não repete. E você me tem de volta na sua vida se ainda quiser. Se eu ainda quiser. Mãe, eu não sobrevivo sem você. Esses últimos meses foram um inferno. Eu me sentia vazio, mesmo quando estava feliz com ela. Eu sentia sua falta em cada momento. No casamento, quando chegou a hora da dança com a mãe e você não estava lá, eu queria morrer. Eu queria desaparecer. Fernando pegou minha mão e apertou forte. E quando descobri sobre a herança, quando o Dr. Augusto me contou sobre os 3 milhões, sobre a cláusula da vovó Teresa, sobre você ter sabido o tempo todo e não ter me contado. Fernando, eu não podia. Eu sei. Eu entendi, mãe. Você não contou porque se contasse, eu nunca saberia se estava voltando por amor ou por dinheiro. Você protegeu nossa relação mesmo perdendo milhões, mesmo sabendo que eu ia te odiar por isso. Você colocou nosso vínculo acima de tudo. Ele começou a chorar de novo. E o que eu fiz? Eu coloquei uma desconhecida acima da mulher que me deu a vida. Eu sou patético. Você não é patético. Você é humano. Você errou. E agora está aqui, reconhecendo o erro, pedindo perdão. Isso exige coragem, Fernando. Mas a herança... Ele sussurrou. 3 milhões de reais. Vovó Teresa deixou aquilo para mim, e eu perdi porque fui burro demais para... Fernando, olha para mim. Esperei ele me encarar. Eu não dou a mínima para aqueles 3 milhões. Você acha que eu me importo com dinheiro? Se eu me importasse, teria contado. O que eu queria, o que eu sempre quis, era ter meu filho. Era estar presente nos momentos importantes da sua vida. Era ser amada e respeitada por você. O dinheiro não compra isso. Mas era o futuro dos seus netos. Era segurança. Era dinheiro. Só isso. E você vai construir seu futuro do jeito que sempre construiu. Trabalhando, lutando, sendo honesto. Como eu te ensinei. Fernando me abraçou de novo. Mais calmo agora, mas ainda com lágrimas escorrendo. O que eu faço com a Camila? Ela está ameaçando me processar, espalhar mentiras, destruir minha reputação. Você procura um advogado, documenta tudo, as mensagens, as provas, as manipulações, e se protege legalmente, mas isso você resolve depois. Agora você respira, você se recupera, você reconstrói. E você? Ele perguntou a voz pequena. Você me perdoa mesmo? De verdade? Olhei para meu filho, meu bebê que agora era um homem de 32 anos, mas que naquele momento parecia de novo a criança assustada que corria para meus braços quando tinha pesadelos. Fernando, eu te perdoo. Não porque o que você fez não doeu. Doeu muito. Não porque foi fácil. Não foi. Mas porque você é meu filho. E amor de mãe não tem condições. Não tem cláusulas. Não expira. Ele soluçou mais uma vez e me abraçou com força. Eu te amo, mãe. Eu sinto tanto, tanto. Eu também te amo. Sempre amei. Mesmo quando você me bloqueou, me expulsou, me rejeitou. Eu continuei te amando. E vou continuar te amando até o último dia da minha vida. Ficamos ali, mãe e filho, abraçados no sofá, chorando juntos. Chorando pela dor, pela perda, pelo tempo desperdiçado. Mas também chorando de alívio. Porque finalmente, depois de tanto caos, estávamos juntos de novo. A estrada para reconstruir a confiança seria longa. As cicatrizes não desapareceriam da noite para o dia. Fernando teria que lidar com as consequências do casamento desastroso. Eu teria que aprender a perdoar de verdade, não só da boca para fora. Mas estávamos dispostos a tentar. E isso já era um começo.
Aquela noite, Fernando dormiu no quarto de hóspedes. Ele não queria voltar para o apartamento que dividiu com Camila. Pela manhã, acordei com cheiro de café. Fui para a cozinha e encontrei meu filho fazendo café da manhã, algo que ele não fazia para mim desde a adolescência. "Bom dia, mãe", ele disse, sorrindo pela primeira vez. Um sorriso cansado, machucado, mas genuíno. "Bom dia, filho." E naquele momento simples, tomando café juntos na cozinha, comecei a acreditar que talvez, apesar de tudo, fôssemos ficar bem. Não hoje, não amanhã, mas um dia, e isso era suficiente.